Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Hoje é segunda-feira, vídeo de análise, mas esse vídeo vai ser mais especial do que os outros. Não que tenha mais importância do que os outros, porque todos possuem importância. Para quem não sabe, a gente faz vídeos de análise aqui todas as segundas-feiras, entendendo como é que está o mercado do Bitcoin. Entretanto, essa segunda-feira é bastante especial, porque neste final de semana, da sexta para o sábado, nós tivemos o halving do Bitcoin. Aquele evento que corta a emissão de novos bitcoins por bloco minerado, e esse evento marca aí as transições de época e também marca a reafirmação da política monetária do Bitcoin, tá? Inclusive a sua própria escassez. Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar o que aconteceu neste final de semana, o que ocorreu dentro da rede Bitcoin, de uma perspectiva on-chain, durante esse período de transição, durante ali o bloco 840 mil, que foi o bloco que marcou exatamente essa transição, esse halving, né? Então a gente vai tentar compreender o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, principalmente relacionado à taxa, em relação aos mineradores e como eles estão atuando agora, quem minerou o bloco, por que teve tanto volume, por que tanta gente esteve observando esse bloco, e aí a gente vai entender principalmente no que diz respeito à estrutura de mercado do Bitcoin, ao preço do Bitcoin, o que isso vai impactar, o que isso vai interferir dentro da precificação do Bitcoin, certo? Antes da gente passar para os gráficos e para o que eu tinha para falar hoje aqui, já queria deixar claro que caso você ainda não seja inscrito do canal, aproveita para se inscrever, porque você vai poder estar perdendo aí, caso você não for inscrito, alguns dos materiais que a gente publica aqui semanalmente no canal do Block Trends, tá? Então a gente tem conteúdo de análise, tem live, tem matéria educacional, tem bastante coisa aqui no canal, e eu recomendo fortemente que você, além de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo que eu estarei respondendo pessoalmente cada um de vocês, tá? Além do mais, se você busca fazer uma negociação, busca negociar Bitcoin, transacionar criptoativos, esse vídeo aqui tá vindo com o apoio da Bybit, que é uma plataforma internacional de criptoativos, de negociação de criptoativos, e você pode até obter bônus aí só por negociar e depositar lá na plataforma, tá? O link dela vai estar aqui na descrição. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a nossa plataforma também, mas se você já quiser explorar uma plataforma que lhe dá a possibilidade de compreender todo o mercado, entender quando se posicionar, entender o que é o Bitcoin, entender como aproveitar o ciclo de mercado do Bitcoin, e além disso ter cursos, ter lives, ter meetups, tem grupo privado, etc. Você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer a plataforma do Block Trends Pro, que é a nossa plataforma completa de conteúdos exclusivos. Mas, sem mais delongas, eu já queria trazer algumas informações aqui sobre a questão do halving, tá? O halving ocorreu de sexta para sábado, ali de madrugada, dependendo do fuso horário em que você estiver posicionado aí no planeta. Ele vai ter ocorrido ali mais ou menos do final da noite de sexta-feira para o início de sábado, tá? Esse evento é muito importante porque, como eu falei, ele reafirma a política monetária do Bitcoin, e para quem não sabe, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica a economia do Bitcoin, tá? Então, se você não entendeu muito ainda como é que isso funciona, eu recomendo que você veja esse vídeo primeiro, tá? Além do mais, essa reafirmação da política monetária do Bitcoin, ela traz aí um quesito de aumento de escassez ou de reafirmação da escassez do Bitcoin, porque a cada novo halving, há um corte na recompensa por bloco minerado, tá? Então, o subsídio de bloco, que é como nós chamamos a forma de novos bitcoins virem ao mercado, eles têm um padrão ali que dura aproximadamente 4 anos, e a cada 4 anos esse padrão é cortado pela metade, tá? A gente estava num padrão de 6,25 bitcoin por bloco minerado, e agora a gente está no novo padrão, que é de 3,125. Esse padrão, ele vai durar pelos próximos 4 anos aproximadamente, até a gente ter um novo halving, tá? Esse padrão, ele ativa ou ele interfere diretamente na recompensa de mineração, tá? Então, quando a gente olha aqui na recompensa de mineração por recompensa de bloco, né, por subsídio de bloco dos mineradores, eles tinham aí na faixa de 1.900 a 2.000 aqui nesse período entre 2016 a 2020, tá? Depois, a partir de 2020, eles chegaram num padrão de aproximadamente 900 Bitcoin por dia, tá? Então, isso era o que eles recebiam de recompensa diariamente, aqui no agregado, a quantidade total de mineradores, na faixa de 900 BTC por dia. E agora vocês podem não estar vendo aqui, porque a gente só teve pouquíssimos dias, tá? Mas vou dar um zoom aqui para vocês. A gente vinha nesse padrão de 900 Bitcoins por dia, e agora a gente já caiu aí para mais ou menos 400, 435
1,97 Bitcoin por dia sendo minerado na rede do Bitcoin, e isso é obviamente a quantidade de recompensa que os mineradores recebem a partir do subsídio de bloco, tá? Entretanto, algo que é extremamente importante para a gente compreender por que o halving interfere no preço do Bitcoin, por que o halving interfere em como as pessoas utilizam o Bitcoin, também é porque essa recompensa da mineração de Bitcoin, ela não vem somente através do subsídio de bloco, tá? Então, basicamente, os mineradores, eles não recebem apenas com aquilo que é minerado no Bitcoin, apenas com aquilo que sai, que surge de novos Bitcoins para a rede. Eles também são remunerados a partir das taxas de transações. Então, toda vez que você executa uma movimentação dentro da rede do Bitcoin, aquilo é cobrado uma taxa, essa taxa é paga pelo minerador daquele bloco, quem conseguiu minerar aquele bloco leva essas taxas, tá? Então, essa dinâmica a gente via ocorrendo desde os primeiros halvings, tá? Que era esses momentos de aumento de taxa, tá? Então, aqui no pico do bull market de 2017, nós já tínhamos visto um aumento de taxa muito alto. Em 2021 também já tínhamos visto uma elevação da quantidade de taxas aqui na faixa de 50, 70, né? Então chegou mais ou menos nessa faixa. Entretanto, nesse halving específico, nós tivemos uma grande diferença para aquilo que acontecia anteriormente, tá? Que é justamente a entrada de um novo padrão de quantidade de taxas sendo mineradas por conta de um evento específico da rede do Bitcoin. E esse evento, para quem já sabe, né, para quem já está acompanhando o canal aqui do Block Trends, já fizemos live sobre isso, já fizemos material, já fizemos vídeos, muita coisa, é a questão da chegada das runes, que é basicamente um padrão aí de emissão de tokens fungíveis dentro da rede do Bitcoin, tá? Então tem os tokens não fungíveis, que já eram NFTs, já utilizavam o protocolo Ordinals, já falamos inúmeras vezes sobre Ordinals aqui. Entretanto, as runes marcam um novo padrão aí, uma forma mais estruturada de emitir tokens fungíveis. Isso significa tokens mesmo, novos criptativos dentro da rede do Bitcoin. E isso está ocorrendo agora, isso já começou a ocorrer novas mintagens, né, emissões de tokens assim, e a gente em breve vai trazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas o que foi curioso de ver justamente no dia do halving é que a gente atingiu a maior quantidade de taxa de transação média da rede do Bitcoin, tá? Então a gente nunca na rede do Bitcoin tinha atingido uma taxa média tão alta como foi vista aí no dia 20 de abril, tá? Essas taxas médias ficaram aí durante o dia em torno de $128, tá? Isso é a taxa para uma transação. Para executar uma transação na rede do Bitcoin, estava sendo cobrado em média $128. Esse é um custo extremamente elevado e isso faz com que a rede em determinado momento ficasse impraticável, ficasse inutilizável para a maioria das pessoas, principalmente porque a maioria das pessoas, quando a gente quer fazer uma movimentação pequena, $128 já poderia representar até mesmo o custo inteiro da transação, né? Então, basicamente, essa taxa seria uma forma de deixar a rede inutilizável, tá? Entretanto, isso também está relacionado com a quantidade de pessoas que esteve transacionando durante aquele período, já justamente por conta das runes, que estavam tentando mintar runes. Isso aí fez com que esse pico na taxa de transação ficasse extremamente elevado, tá? Entretanto, esse pico na taxa de transação, ele já deu uma normalizada, né? Ele não está assim ainda, tá? A gente teve logo aqui, o halving foi justamente aqui, tá? Então, a gente tem como ver o halving exatamente através das taxas de transações aqui. Porque no momento que teve o halving, a gente teve esse pico de taxas de transações sendo executadas muito alto, tá? Muitos aqui medidos por site, por VByte. Entretanto, como a gente já tá vendo aqui, a gente já tem uma redução, tá? Então, após esse hype inicial que a rede teve, logo após o bloco 840 mil, houve essa queda significativa aqui na taxa de transação. Isso porque a maior parte dos indivíduos buscavam os primeiros blocos após o halving, tá? Porque existe aí questões de satoshis raros, existe a raridade do satoshi que é minerado e que é transacionado em determinado momento do bloco. Então tem todas essas questões também. Isso faz com que esses primeiros blocos aqui do dia 20 de abril ficassem extremamente disputados, tá? Inclusive a gente viu isso através do próprio bloco do halving, tá? Então nesse momento aqui vocês estão visualizando o bloco do halving, ele tá até aqui no site Mempool Space, ele tá aqui diferente, tá laranja, tá? Para quem não sabe utilizar esse site, eu já fiz um vídeo aqui explicando como utilizar o Mempool Space, certo?
Então esse bloco aqui teve uma grande diferença porque ele teve uma quantidade total de subsídio e taxas muito maior do que os blocos anteriores, tá? Muito maior do que o padrão comum de visualizar aqui na rede do Bitcoin. Ele ficou com a faixa aqui de 40,7 Bitcoin, o que dá aproximadamente 2 milhões e 600 mil dólares, tá? Então só para você ter uma noção, o minerador, no caso a Via BTC, né, que ele atualmente aí é a terceira maior pool de mineração que existe hoje na rede do Bitcoin, e ela teve aí um ganho somente com esse bloco de 2 milhões e 600 mil dólares, tá? 40 mil BTC. Se vocês repararem aqui nos blocos anteriores ao halving, tá? Então a gente tem uma faixa de 7.2 BTC, 7.1, 7.4, 8.7, 7.2, 7.2. Então, e aí pulou de 7.5 aproximadamente para 40.7, tá? Isso daí foi uma recompensa de mineração extremamente alta, justamente porque tinha muitas pessoas. Olha como é que o bloco ficou extremamente congestionado, tá? Isso aqui reflete justamente essa busca pela inserção das runas, tá? Isso daí também representou um subsídio de bloco menor em relação à quantidade de taxa minerada, tá? Em relação à recompensa de mineração menor do que o subsídio, tá? Isso significa que o que foi ganho em recompensa de mineração aqui no dia 20 foi maior em taxa de transação do que em subsídio de bloco, tá? Note que aqui durante todo o resto de abril, as taxas elas correspondiam a apenas uma pequena porcentagem do ganho total que era emitido, que era recebido pelos mineradores, tá? Entretanto, no dia 20, a gente pulou para quase 80% do ganho de mineração, tá? Da recompensa de mineração foi através de taxas, justamente porque as pessoas estavam movimentando essas runas. Agora também é importante notar que esse evento do halving do Bitcoin, ele não só trouxe esses outros paradigmas, esses aumentos de taxa, essas coisas relacionadas ao custo de transação do Bitcoin, mas ela traz até uma reafirmação da política monetária do Bitcoin e aqui também da escassez do Bitcoin. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, nós temos o stock to flow, ou o fluxo por estoque, né, por quantidade, que é basicamente aqui uma medida de escassez de ativos, tá? Então seria basicamente uma forma de visualizar a quantidade de emissão em relação à sua média total emitida, tá? Eu não vou adentrar dentro, não vou especificar essa métrica. Para quem conhece o Stock to Flow, sabe que é uma métrica bastante conhecida no Bitcoin. Eu não sou particularmente fã do Stock to Flow, entretanto, aqui tem uma boa forma da gente visualizar em comparação com o ouro, tá? Então a gente tem o stock to flow do ouro, que é mais ou menos linear, desde aqui ele puxa mais desde 1915, tá? Nesse gráfico da Fidelity, e a gente vê aqui que ela se manteve linear, essa relação do fluxo de emissão, né? De escassez do ouro, ele se manteve padronizado, tá? O que reafirma também que o ouro tem um nível de escassez alto, linear, entretanto, diferente da escassez programada exponencial, né? Que faz com que o Bitcoin fique cada vez mais escasso, ao invés de manter o nível de escassez padronizado, linear, tá? O Bitcoin, ele é esse gráfico laranja aqui, mostrando o nível de escassez, ou o nível de stock to flow do Bitcoin exponencial, tá? E o que a gente teve justamente em 2024 é que o stock to flow do Bitcoin ultrapassou aí o do ouro, né? Trazendo uma perspectiva de que o ouro se tornou um ativo ainda mais escasso do que o ouro no que diz respeito às suas características principais, tá? Essas dinâmicas, tá? Em relação ao halving, elas são importantes e muita gente comemorou o halving agora nesse final de semana, justamente porque esse evento, ele marca essa reafirmação de uma política monetária programada e de uma escassez exponencial, tá? Não apenas uma escassez linear como é a do ouro, ou muito baixa, tá? Assim, o ouro tem uma inflação muito baixa, ainda são encontrados novas unidades de ouro, né? Na verdade, nem se sabe contar a quantidade total de ouro que existe em comparação ao Bitcoin. É bem diferente isso. Nós sabemos quanto Bitcoin existe exatamente, né? E nós também sabemos que a cada 4 anos essa política monetária, esse nível de escassez vai aumentar ainda mais
com os novos halvings, e foi justamente isso que aconteceu agora nesse final de semana. Entretanto, obviamente, cara, no curto prazo tem uma série de questões, uma série de novos desenvolvimentos, como a Runes, como essas outras coisas que estiveram entrando no Bitcoin, e isso é algo que a gente ainda vai discutir bastante aqui no canal, ainda vai compreender melhor, inclusive vai ter materiais exclusivos lá na comunidade do Blocktrends Pro, e também relatórios exclusivos do Blocktrends Pro, se você quiser fazer parte, quiser acompanhar, saber como se posicionar no Bitcoin, e não só, né, saber também o que é o Bitcoin especificamente, entender o Bitcoin no nível técnico, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e entrar aí na plataforma Pro do Blocktrends, tá? Além do mais, eu já queria, o último ponto que eu tinha para trazer aqui é relacionado ao ciclo de preço do Bitcoin em relação ao halving, tá? Como a gente sabe, muitas pessoas acreditam que o halving é um dos principais motores para a valorização do Bitcoin. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso, eu não sou muito fã dessa tese, dessa teoria, tá? Inclusive eu já fiz aqui um vídeo sobre isso, um vídeo de análise explicando o que realmente impulsiona a valorização do Bitcoin, que na minha opinião é a liquidez global, tá? Se você quiser ver esse vídeo, depois eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você conferir, tá? Mas algo que realmente nos traz uma perspectiva é quando a gente compara os ciclos pós-halving e o preço do Bitcoin aqui justamente nesse período, tá? Embora eu acredite que o ciclo de halving não é o principal motor da valorização do Bitcoin, eu acredito que eles trazem sim uma significância, eles têm sim importância para o ciclo de mercado, principalmente porque o halving, inclusive, traz mais demanda, né? Traz mais pessoas a olharem o Bitcoin novamente, certo? E como a gente viu aqui nos halvings anteriores, tá? Então, desde 2012, 2016, 2020 e agora de 2024, nós tivemos situações bem similares no que diz respeito à estrutura do ciclo de preço, tá? Então, em 2012, aqui o preço estava mais ou menos em $12 e nós tivemos um crescimento exponencial de preço em torno de 54 vezes, tá? Depois, em 2016, quando o preço do Bitcoin estava em aproximadamente $651, nós tivemos um crescimento de preço após o halving de 13 vezes. No halving seguinte, em 2020, então nós tivemos um crescimento de preço de aproximadamente 7 vezes, tá? E agora, nós tivemos no dia 19, dia 20, dependendo do fuso que você estiver olhando, nós tivemos o halving que ocorreu aí na faixa de $69.835, aliás, $63.835 o preço do Bitcoin. E agora a gente está aí para compreender qual vai ser a valorização do Bitcoin agora no pós-halving, tá? Se a gente fosse pegar aqui de um paralelo com a evolução dos ciclos anteriores, a gente poderia esperar pelo menos uma evolução aqui de 2 ou 3 vezes no preço do Bitcoin, o que já posicionaria o preço do Bitcoin a pelo menos 120, 180 mil dólares, tá? Entretanto, não temos como saber isso, não temos como precificar exatamente essa evolução do preço do Bitcoin, porque uma série de outros fatores externos, política monetária global do dólar, demanda, essas outras evoluções como Runes e outros protocolos. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer nos próximos meses, mas a gente precisa justamente ficar atento que, de acordo com a evolução dos últimos ciclos, pós-halving nós tivemos valorização expressiva no preço do Bitcoin, e esse ciclo pós-halving agora, né, que já estamos nesse ciclo pós-halving que começou nesse final de semana, já pode dar indícios de que nós teremos algo parecido, não na mesma magnitude dos ciclos anteriores, mas podemos ter algo parecido, inclusive podemos até ser surpreendidos e ter um ciclo de magnitude ainda maior, caso nós presenciamos algum tipo de adoção institucional ou adoção estatal ou algo assim do gênero que impulsione ainda mais o preço, tá? Mas basicamente era isso que eu tinha para trazer hoje, são só algumas perspectivas, algumas observações. O grupo Pro do Blocktrends vai receber uma série de outros conteúdos e mais aprofundamento nisso aqui, inclusive amanhã vai sair um relatório lá onde eu vou detalhar mais especificamente aqui tudo que eu falei para vocês e trazer outras informações mais cruciais. Aqui eu estou trazendo um paralelo mais de médio e longo prazo, e lá eu vou trazer justamente a perspectiva para os próximos dias e para as próximas semanas de como se posicionar nesse período de lateralização aqui em torno do halving e o momento onde a gente vai sair dessa lateralização
negociação vai ser o mais importante para se posicionar no Bitcoin, tá? No mais, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Para acessar o Block Trends Pro, primeiro link da descrição, e também na descrição tem o link da Bybit, que é a nossa apoiadora oficial aqui do canal, e você pode aí acessar uma plataforma de negociação completa e já começar a se posicionar no Bitcoin, tá? No mais, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações quando a gente estiver publicando novos materiais, e muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Block Trends. Tchau!